Pra gente entender realmente como o Maul sacou ali naquele momento que o Darth Vader era na realidade o Anakin Skywalker lá na série Maul Shadow Lord, gente, primeiramente nós precisamos voltar no tempo. Essa desconfiança que o Maul teve não foi só uma questão de sorte. É uma mistura de trauma, treinamento Sith e uma percepção da força que os Jedi nunca tiveram coragem de abraçar. Pra gente entender o que o Maul realmente sentiu lá no Maul Shadow Lord, a gente precisa primeiro entender o que tava rolando com a força, gente, desde a época das Guerras Clônicas. Décadas antes da queda da República Galáctica, Darth Sidious Palpatine e o seu mestre Darth Plagueis, aquele lendário Lord Sith, os dois juntos fizeram algo que é imperdoável. O que eles fizeram foi muito mais que planejar as Guerras Clônicas. Eles nessa época fizeram, gente, um ritual antigo para envenenar a própria força. Eles jogaram, de acordo com a descrição do livro do Plagueis, uma espécie de véu da escuridão sobre toda a galáxia. E esse véu, entre aspas, ele tinha um alvo específico. O alvo específico era o Jedi. Sabe aquela história do Yoda que vivia dizendo, né, que o lado sombrio, ele obscurece tudo, ele tampa a nossa visão? O lado sombrio a tudo obscurece. Quando Yoda fala essas coisas, ele não estava sendo metafórico. Os Jedi realmente perderam a clareza. Eles não conseguiam mais prever o futuro. Eles viraram generais, gente, de uma guerra que eles não entendiam. Eles lutavam contra um inimigo que estava sentado na cadeira do chanceler bem na frente deles e eles não conseguiam enxergar nada. Mas aqui que está o mais importante. Esse véu, a sombra, a névoa do lado sombrio, ela não cegava quem já vivia no lado sombrio. Enquanto o Conselho Jedi estava tentando enxergar na escuridão caras aí, como o Darth Maul, por exemplo, ele via tudo em alta definição. E isso aconteceu com outros também. Você se lembra lá do Pon Krell, lá em Umbara, durante as Guerras Clônicas? Aquele mestre Jedi de 4 braços, ele não enlouqueceu do nada. Conforme ele se aproximava mais do lado sombrio, a visão dele, a visão do futuro que ele tinha, ficava mais forte. Ele começou, gente, a ter visões da queda da Ordem Jedi e até mesmo da ascensão de um novo Império Galáctico. A escuridão, para quem sabe navegar através dela, ela funciona como uma espécie de um óculos de visão noturna. Os Jedi estavam cegos, mas todo mundo que caiu um pouquinho pro lado sombrio conseguia ver o futuro com clareza. O Maul, ele foi criado desde moleque pelo Lord Sidious. O Maul era um mestre nisso. Ele não olhava pro Anakin e enxergava um herói. Ele olhava pro Anakin, gente, e ele viu um reflexo de si mesmo. Uma arma sendo forjada ali na sua frente pelo mestre mais cruel da história da galáxia, Sidious. Lá na 7ª temporada do The Clone Wars, o Maul já tinha matado a charada, ele já tinha desvendado o mistério, cara, ou pelo menos metade da charada ali. Ele tentou avisar a Ahsoka Tano lá em Mandalore com clareza, ele gritou pra quem quisesse ouvir, cara, o Skywalker era a chave de tudo. Foi isso que o Maul falou pra Ahsoka Tano de forma clara. O Maul, gente, ele sabia que o Conde Dooku era só um peão descartável. Conde Dooku, cara, era elegante demais. Era velho demais, ele era político demais. O Sidious não precisava de um outro político, ele já era esse político. Sidious, ele precisava de um monstro, ele precisava de uma arma, uma bomba atômica, ele precisava do escolhido. O Maul desde o início já reconhecia os padrões de treinamento do Lord Sidious, porque ele sentiu cada chicotada e cada manipulação na sua própria pele. Ele viu o ódio crescendo no Anakin e quando ele via isso ele pensava: aquele lá vai ser o meu substituto. Anos depois, nos eventos do Maul Shadow Lord, o Maul estava exilado, amargurado e com as suas pernas mecânicas falhando. E aí, de repente, gente, ele sentiu do nada uma presença na força. Não era um inquisidor. Os inquisidores são como uma faísca de ódio. É barulhento e desajeitado. Mas o que o Maul sentiu chegando perto dele era algo que ele nunca tinha sentido antes. O Darth Vader não emana calor como um Sith comum. A presença do Vader na força é descrita quase como um frio absoluto. Ele é uma espécie de um vácuo. É como se o espaço ao redor do Lord Vader parasse de vibrar. É uma dor tão profunda e uma dor tão controlada que se tornou uma espécie de uma vibração permanente. Nesse momento aí, o Maul, ele entra em estado de choque. Ele percebe que o que está diante dele não é um homem comum, é um abismo com pernas, um vácuo robótico.
Quando o mestre Jedi Dark identificou aquela figura como um Lorde Sombrio do Sith, a cabeça do Maul imediatamente fez um clique. Pensa na lógica do Maul, entra na cabeça dele aqui comigo. O Anakin Skywalker era o projeto de estimação dos Sidious e ele desapareceu quando a guerra acabou, as guerras clônicas. Ponto número 2 aqui, o novo Lorde Sith, ele surge do nada com um poder que desafia as leis da natureza. Ponto número 3. Esse Lord Sith agora usa um estilo de luta que mistura a força bruta com uma técnica que o Maul já tinha visto antes em um certo general Jedi na época das Guerras Clônicas. Não existe coincidências para um sobrevivente como o Darth Maul. Ele percebeu imediatamente que Sidious, no final ele conseguiu o que ele queria. O prêmio final de Sidious foi conquistado. Só que tem algo ainda mais profundo aqui. O Maul ele não só sentiu apenas medo do Lord Vader, ele sentiu como se fosse, gente, uma espécie de um horror existencial. Ele olhou para aquela armadura preta e ele percebeu que o Anakin, de alguma forma, ele foi quebrado de um jeito que nem ele mesmo, o Maul, tinha sido quebrado. O Maul, ele perdeu a parte de baixo do seu corpo, só que ele pelo menos manteve a sanidade e a sua vontade própria. Agora o Anakin Skywalker, pelo que o Maul viu ali, ele pareceu ter perdido tudo. Ele pareceu ter virado um escravo mecânico de Sidious. Nesse instante aí, o Maul, ele percebeu que o poder do Sidious, ele é muito maior que ele antes imaginava. Se o Imperador conseguiu transformar o cara que era o escolhido naquele monstro, o cara que apareceu mais forte da galáxia, então ninguém na galáxia estava seguro de Sidious. No roteiro do Shadow Lord, gente, o Maul ele solta uma frase pro mestre Dak que é assim o checkmate. Ele diz pro Dak que o Lord Vader sabia como os Jedi pensavam. E essa frase aí, ela não é só estratégia militar, ela fala muito mais, ela diz muito mais que isso. É muito mais sobre identidade. O Maul ele tá dizendo que o Vader ele conhece os instintos dos Jedi, as fraquezas emocionais e até mesmo os seus códigos de honra. A razão que o Maul sabe que o Vader conhece isso é porque o Anakin Skywalker viveu como um Jedi por décadas. Ao dizer isso, o Maul confirma pra si mesmo e pra todo mundo que aquele monstro, ele já foi um de vocês. Ele já foi o garoto, o ídolo da República durante as Guerras Clônicas. E agora, ele era o ceifador. A grande sacada dessa percepção é como ela muda as motivações do Maul, né? Ele para de tentar apenas voltar ao poder e ele volta ao seu instinto anterior, que é tentar sobreviver. Na continuação do Shadow Lord aí na segunda temporada, o Maul ele certamente ele vai operar com uma clareza mental aí que tá renovada. Agora, ele vai saber exatamente quem ele tá enfrentando, quem é o seu oponente. Ele não vai estar lutando só contra um robô do Império. Ele sabe que vai estar lutando contra o que restou do Anakin Skywalker, que é o escolhido. Isso daí vai dar pro Maul, na segunda temporada, uma vantagem psicológica muito maior. Ele sabe que por trás daquela máscara tem um homem que também, assim como ele, perdeu tudo. Isso tem algo que o Maul entende, gente. É sobre perder tudo e continuar sobrevivendo. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise, gente. E se você gostou do vídeo, cara, não esconda sua identidade. Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.